Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e na aula de hoje nós vamos tratar da famosa equação de Bernoulli. Para começar, observe o esquema da imagem 1. Consideremos um problema prático. Temos um reservatório subterrâneo e, com equipamento adequado, queremos bombear água até a superfície de modo que ela tenha uma vazão pré-estabelecida. Esse é o nosso problema. Então, através de uma bomba, queremos transferir água de um reservatório subterrâneo para a superfície. Nesse caso, o problema é como relacionar as variáveis pressão e velocidade do fluido na entrada e na saída da tubulação, de modo que possamos calcular, por exemplo, a potência do equipamento a ser utilizado. Você sabe como estabelecer essa relação? É o que veremos daqui a pouquinho. Aproveite aí e, para não esquecer no final, já deixe o seu like. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante. E então, como resolver o nosso problema? Vamos modelizar a situação física da seguinte maneira. Vamos utilizar uma tubulação de entrada que está a uma altura H1 de um nível horizontal de referência. Essa tubulação tem área de seção A1. Vamos utilizar também uma segunda tubulação que está a uma altura H2 do mesmo nível de referência horizontal e a área de seção dessa tubulação 2 vale A2. Teremos também uma terceira seção. Essa terceira seção conectará as duas primeiras. Muito bem? Então, o nosso problema consiste em escolhermos um volume V a ser bombeado. Digamos, 1.000 litros de água a cada segundo, como admitimos na introdução. Esse volume V será escoado considerando-se que se trata de um fluido ideal, portanto, um fluido de viscosidade desprezível, incompressível e que esteja também em regime de escoamento laminar e permanente, ou seja, resumidamente, apresente vazão constante. Observe então, o fluido é deslocado da tubulação 1, passa pela tubulação 3 e sobe até a tubulação que nós estamos chamando de número 2. Note que é o mesmo volume V. A suposição é de um fluido ideal, portanto, incompressível. Note também que na seção 2 a velocidade do fluido é menor, exatamente por conta da equação da continuidade que nós já conhecemos, que supõe, claro, que o fluido seja incompressível. Vamos definir agora quais são os parâmetros que utilizaremos na nossa análise. Veja lá. Devemos conhecer a pressão 1 na entrada, velocidade de escoamento nessa seção, V1, pressão 2, velocidade 2 na tubulação de saída. E temos que considerar também, veja lá, na seção número 3, o líquido será elevado verticalmente, do plano de altura H1 para o plano de altura H2, ou seja, o líquido sofrerá uma variação de posição vertical que vamos denominar por ΔH12, exatamente a diferença H2 menos H1. Muito bem? Então, agora podemos sim calcular o trabalho realizado para se bombear esse líquido. Então, faremos o cálculo inicialmente do trabalho de bombeamento desse volume V. Para isso, lembre-se da física 1. Veja lá, precisamos conhecer qual é a força que desloca o volume V. Essa força irá deslocar o volume V de uma distância horizontal x1. Nesse caso, admitindo todas as possibilidades que já mencionamos, podemos escrever que o trabalho 1 de bombeamento será o produto F1x1, força vezes deslocamento. Porém, estamos trabalhando com variáveis próprias dos fluidos, pressão, por exemplo. Há a relação, já conhecida por nós também, de pressão com força e área.
área de seção nesse caso. Então, veja lá, a força F1 que está deslocando o fluido na seção 1 pode ser relacionada com a pressão 1 nesse local e a área de seção, que é exatamente a área 1. Lembra-se? Pressão, razão, força sobre área. Portanto, a força 1 pode ser escrita como o produto P1, área 1. Então, teremos trabalho 1 igual a P1, área 1, deslocamento x1. Note que temos o produto A1x1, elementos geométricos do nosso volume fluido. Então, teremos área vezes comprimento. Isso é exatamente quem? Área vezes comprimento. O volume que está sendo bombeado. Desse modo, então, veja lá, obteremos a nossa primeira relação. Trabalho de bombeamento feito na seção de entrada é o produto pressão, nessa seção, P1, vezes o volume bombeado ou escoado. Vejamos agora como proceder de modo análogo para obtermos o trabalho envolvido na passagem do fluido pela seção 2, pela seção de saída. Acompanhe. Então, na seção 2, teremos que determinar qual é a força contra a qual o volume V de fluido está se deslocando. Essa força, que chamaremos de F2, é exercida inercialmente pela massa de fluido que aqui já se encontra, ou, caso a saída esteja aberta para a atmosfera, contra a própria pressão atmosférica. Então, calculando esse trabalho, deveremos considerar o valor do deslocamento que a massa de fluido, volume V, nesse caso, faz contra a força F2. Portanto, trata-se de um trabalho resistivo. E para obtê-lo, veja lá, trabalho 2, usaremos menos F2 deslocamento 2. Note que o sinal negativo indica exatamente uma força de oposição. Como antes, podemos escrever a força F2 como o produto da pressão 2 nessa seção pela área A2. Então, teremos menos P2A2, deslocamento 2. Mas veja, temos também outra vez, área vezes comprimento. Área de seção, comprimento. O que resulta no volume V do nosso fluido que está sendo bombeado. Desse modo, obtemos a segunda equação. Trabalho 2 igual a menos P2 vezes V. Agora, para concluirmos essa etapa, falta calcular o trabalho feito na seção número 3. Lembra-se? É a seção que conecta o tubo 1 ao tubo 2. E, nesse caso, o volume V de fluido irá se deslocar contra a ação do seu peso. Então, nesse caso, devemos calcular qual o trabalho realizado contra o campo gravitacional pelo agente que bombeia a água. Lembrando-se ainda da física 1, veja lá, podemos escrever que o trabalho gravitacional, nesse caso, será negativo. Note que o fluido se desloca contra a ação do seu peso, como já dissemos. Então, será menos P, força envolvida, vezes o deslocamento. Nesse caso, é a variação de nível gravitacional, ΔH12, que já mencionamos. Nesse caso, ΔH12 é exatamente a diferença H2 menos H1. Portanto, substituindo, teremos a nossa relação número 3. Trabalho gravitacional envolvido no deslocamento do fluido pela passagem de conexão será menos valor do peso da massa transportada, mg, vezes ΔH12, que é exatamente a diferença H2 menos H1. Portanto, temos os 3 trabalhos envolvidos nesse processo. Agora, vamos obter o trabalho total realizado no procedimento. Então, temos que contabilizar o trabalho envolvido em cada uma das 3 seções. Esse trabalho total, como sabemos, do teorema trabalho e energia cinética, será igual à variação da energia cinética da massa de fluido. Lembre-se, na primeira seção a velocidade é V1, na segunda seção é V2. Portanto, a variação de energia cinética da massa fluida.
Escrevendo, então, em notação matemática, teremos lá: trabalho total realizado sobre a massa de fluido igual à variação de sua energia cinética K. Portanto, daí temos a equação número 4. Veja lá: trabalho total, trabalho 1, seção de entrada da tubulação, mais trabalho 2, trabalho na saída, mais trabalho 3, trabalho na seção intermediária que conecta as duas primeiras. E isso terá que ser igual à variação da energia cinética do fluido. Muito bem? Colocando, então, todos os termos relativos aos trabalhos que já encontramos, veja lá o que teremos, então. Na primeira seção, trabalho P1V. Na segunda seção, P2V. E na seção intermediária, chamamos de 3, menos MgH2 menos H1. Esse é o trabalho total, que é igual à variação da energia cinética da massa fluida. Lembra-se? Então, teremos mv2 ao quadrado sobre 2, energia cinética do fluido na seção final, 2, menos mv1 ao quadrado sobre 2, energia cinética do fluido na seção de entrada, seção 1. Agora, estudante, note aí, massa e volume, essas duas grandezas relativas ao fluido, podem ser intercambiadas usando-se a massa específica ρ. Isso facilita a análise dos problemas. Então, o que vamos fazer a seguir é escrever a massa m do fluido transportado em função de sua massa específica ρ e do seu volume. Você se lembra? ρ igual a m dividido por v. Portanto, m é ρ vezes v. Substituindo, teremos então, veja lá. Primeiro termo, P1V, menos M, produto, ρ vezes V, GH2 menos H1, menos P2V. Também aqui à direita temos o termo M duas vezes, substituindo pela identidade, M igual a ρ vezes V, nos dois termos. Note agora que temos volume presente em todos os termos da equação. Podemos cancelar o fator comum V. E dessa maneira, observe, teremos então P1 menos ρGH2, menos vezes menos mais ρGH1, menos P2, igual a ρV2 ao quadrado sobre 2, menos ρV1 ao quadrado sobre 2. Temos aí, então, uma relação entre todas as variáveis significativas do nosso problema. As pressões nas duas saídas, as velocidades de escoamento e as alturas relativas ao nível horizontal. E para finalizar o nosso trabalho, veja lá, vamos reagrupar os termos da seguinte maneira. Vamos deixar à esquerda todos aqueles que têm índice 1 e à direita todos aqueles que têm índice 2. Então, veja lá, P1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2, mais ρGH1, igual menos P2 transposto P2, mais ρV2 ao quadrado sobre 2, e menos ρGH2 transposto mais ρGH2. Viu aí? Essa é, enfim, a famosa equação de Bernoulli. Ela foi produzida em meados do século XVIII, entre os anos de 1730 e 1740, e tem uma série de importantes aplicações. Vamos a um exemplo? Nosso exemplo de hoje baseia-se no seguinte projeto. Note aí, na imagem 1 nós temos, de modo bem simplificado, parte do esquema hidráulico de uma casa. Note que temos uma tubulação de entrada, que se encontra no nível H1 igual a 0,95 metros, e temos na saída dessa tubulação para uma caixa d'água, altura H2 igual a 5 metros. Vejamos outros parâmetros do nosso projeto. Então temos lá, na tubulação 1, tubulação de entrada, o diâmetro vale 12 centímetros. A velocidade da água, V1, na seção de entrada, 1 metro por segundo. A pressão P1 é a que queremos determinar. É ela que nos dirá qual o equipamento necessário para fazer o bombeamento da água da seção 1 para a seção 2. Precisamos conhecer agora, veja lá, os dados da tubulação 2. Teremos lá diâmetro menor,
metade, 6 centímetros. Velocidade de escoamento da água, V2, não conhecemos. E a pressão 2, 100 kPa. Aqui, supomos pressão atmosférica normal. Além disso, precisamos conhecer, veja lá, a massa específica Rho da água, 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. E usaremos também o valor de G, note lá, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Nosso papel agora é encontrarmos qual a velocidade com que a água vai entrar na caixa d'água, e com isso podemos determinar a vazão da água na caixa, e além disso, qual é a pressão P1 na entrada do sistema, que determinará a potência do equipamento necessário para fazer o transporte da água até o andar superior. Vejamos lá então? Vamos começar recompondo os dados das duas tubulações. Então temos tubulação de entrada, diâmetro 1, 12 centímetros. Velocidade da água na entrada, V1, 1 metro por segundo. Lá na tubulação 2, veja, diâmetro metade, 6 centímetros, e queremos a velocidade na entrada da caixa d'água, V2. Como relacionar esses elementos? Já vimos em outra videoaula. Se não viu, reveja na descrição desse vídeo. É a famosa equação da continuidade. Então temos lá, A1V1 igual a A2V2. Área de seção 1, velocidade 1, área de seção 2, velocidade 2. Aqui temos área e conhecemos os diâmetros. Lembra-se? Lá da geometria podemos escrever então. Área 1 será π diâmetro 1 ao quadrado sobre 4 e a área 2, π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. Cancelando o fator comum π sobre 4, podemos substituir os elementos conhecidos. Veja lá. Diâmetro 1, 12 ao quadrado, velocidade 1, 1 metro por segundo, diâmetro 2, 6 centímetros ao quadrado, velocidade 2. Agora, obtemos facilmente V2 igual a 4 metros por segundo. Portanto, a velocidade da água na seção 2, que tem menor diâmetro, é maior, como prevê a equação da continuidade. Muito bem? E agora, qual é a pressão 1 na entrada para que a água consiga ser bombeada nessas condições? Entra em cena a equação que acabamos de ver, equação de Bernoulli. P1, ρV1 ao quadrado sobre 2, ρGH1, P2, ρV2 ao quadrado sobre 2, mais ρGH2. Note que temos todos esses elementos numéricos, exceto P1. Então, substituindo, veja lá. Rho da água, 1 vezes 10 a 3, velocidade na entrada ao quadrado, 1 ao quadrado sobre 2. Rho novamente, G, estamos aproximando para 10, altura 1 do nível da tubulação 1, vimos lá no projeto, imagem 1, 0,95 metros. Igual, temos que substituir agora todos os três termos à direita. Veja lá. Note, P2 vale 100 kPa. Vou deixar em kPa, mais Rho novamente, velocidade 2 da água na seção 2 é 4 ao quadrado dividido por 2. Mais ρGH2, Rho novamente, G10, altura do nível 2 da seção da caixa d'água, 5 metros. Agora note, estudante, muito importante aqui. Todo esse termo resulta em Pascal. Estamos usando unidades do sistema internacional. Então veja que eu teria 1 ao quadrado dividido por 2, portanto, meio vezes 10 a 3 Pascal. Ora, isso é meio quilopascal. O mesmo acontece com os outros termos, veja lá. Aqui nós temos 10 vezes 0,95. Isso é 9,5 vezes 10 a 3. Então, é 9,5 vezes 10 a 3 Pascal, ou seja, 9,5 quilopascal. Nesse termo, teremos 4 ao quadrado, 16 por 2, 8. 8 vezes 10 a 3 Pascal, 8 quilopascals. E no último termo, veja lá, 50 vezes 10 a 3 Pascal. Então, teremos 50 quilopascals. Deixando, portanto, todos os dados e termos em quilopascal, teremos lá P1 mais 1 ao quadrado, como disse, dividido por 2 é meio quilopascal, mais 9,5 quilopascal, igual 100 kPa, que já havíamos estabelecido,
mais 4 ao quadrado, 16 por 2, 8, vezes 10 a 3, portanto, 8 quilopascal. E o último termo também, 50 quilopascals. Viu aí? Agora é só finalizar. Veja lá. Teremos então 100 mais 8 mais 50, 158. Meio mais 9,5, 10, transposto, menos 10. E isso, enfim, nos fornece a pressão de entrada da água. Deve ser de 148 kPa. Viu aí, estudante? Então, a equação de Bernoulli é extremamente útil em diversos problemas aplicados. Problemas de hidráulica como esse, ou mesmo problemas mais avançados, como o projeto da asa de um avião, por exemplo. A força de sustentação pode ser explicada também pelo princípio de Bernoulli. E uma série de outras, inclusive até em meteorologia, relacionando pressão atmosférica e ventos. Veremos essas e outras aplicações numa aula mais adiante. Então, estudante, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!